Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Interessante da gente ter vivido em locais diferentes, né? Você poder olhar sociedades diferentes, né? Então, uma coisa que você nota para sociedades onde as pessoas têm muitas, ou onde as impurezas mentais, ou vamos falar só em termos de moralidade, né? Que na verdade tudo está conectado, mas para facilitar a conversa, né? Onde as pessoas têm muito pouco, né, comportamento moral, né? Não tem apreço, né, por comportamento moral, não vê valor nisso, né? Não vê utilidade nisso. Aquela sociedade vira como se fosse quem já andou na floresta, já andou em um lugar com muito espinho, né? Ou a mata muito fechada e cheia de espinho, né? Fica que nem aquilo, né? Você não consegue mexer para frente, né? É tudo difícil. Tudo que você vai fazer é difícil, você se movimentar é difícil. Você tudo te agarra, né? Tudo tenta te segurar você para trás, né? Na Tailândia tem muito, né, espinho, né? Aqui no mosteiro tem um pouco também. Naquela mata ali em cima tem bastante espinho, né? Então, curioso, né? Eu tava andando e pensando nisso, né? Bicho, é que nem também, ultimamente, tem muitas pessoas que vêm conversar comigo, contando problemas pessoais, histórias de briga da família, dos amigos, né? Você vê como é que é, né? Quando as pessoas têm, assim, a mente grosseira, né? Tudo é difícil, as coisas que seriam simples ficam difíceis, né? Ao ponto de você nem ficar mais surpreso, né? Quando uma pessoa que a gente conhece ocorreu um certo evento, né? Imediatamente já sabia, bom, agora o que vai acontecer é isso, as pessoas vão brigar. Por que as pessoas vão brigar? Porque as pessoas estão cheias de ganância, estão cheias de raiva, estão cheias de rancor, estão cheias de desejo, de insatisfação, né? Então é um negócio que normalmente não seria motivo de briga, né? Mas você já sabe, né? Se as pessoas têm essa característica, é óbvio que elas vão começar a se agredir, né? É o que as pessoas fazem, né? Então a sensação é justamente essa, tá? É a sensação de você tentar se mover por um local cheio de espinhos, né? Que você fica agarrado. Você não consegue andar para frente, né? E os espinhos, eles têm né? Na Tailândia tem um monte de espinho, tem essa forma de um gancho, assim, né? Você fica preso, você não consegue se mexer, né? Então, na sociedade também é assim, né? Quando as pessoas têm a mente muito feia, né? Muito obscurecida por raiva, ganância, desejo, inveja, vaidade, né? O que acontece é as pessoas se agridem, né? As pessoas são difíceis de lidar, né? As agarram tudo, né? E elas agarram, como se você fosse uma pessoa que estivesse suja de esgoto, né? Alguém jogou um balde de esgoto em você, né? Tudo que se agarra fica sujo também, né? Então você agarra nessa qualidade de uma pessoa suja, né? Da mesma forma, as coisas acontecem como a mente das pessoas é grosseira, elas agarram aquilo. Elas tomam tudo pessoalmente, né? Isso é uma ofensa para mim. Isso me pertence. Isso é um direito meu. Eu tenho que fazer. Tem sempre eu, né, envolvido nessa história, né? E aí quando o eu se envolve na história, não é um eu de sabedoria, um eu de amizade, um eu de inteligência, né? É um eu de ignorância, um eu de raiva, um eu de rancor, de inveja, de ganância, de querer tirar proveito, de querer tirar vantagem. Eu mereço mais do que o outro, você não merece, eu mereço, isso é meu, isso me pertence. Raiva, ódio, inveja, vaidade, vaidade também é muito, muito forte. Vaidade leva à arrogância, ao rancor, né? Ao orgulho, né? O orgulho leva à burrice, né? As pessoas não fazem as coisas por o que é lógico, elas fazem as coisas
Mas tem que baseado naquele orgulho, né? Às vezes tem uma solução muito simples e fácil, mas não pode, porque isso vai contra o meu orgulho, a minha arrogância, a minha vaidade não permite que eu faça o óbvio, né? Então a pessoa faz justamente como deveria ser feito. Aí a pessoa que sofre as consequências daquilo também não sabe fazer o que deveria ser feito, o óbvio, né? Ela faz exatamente o oposto, faz aquilo que vai ordenado pela raiva, pelo rancor, né? E assim por diante, né? Esse negócio fica rodando, né? Rodando, fica cada vez mais apertado, né? Quanto mais você puxa, mais fica apertado, né? Você vê, fica olhando as pessoas sofrendo à toa, né? Tudo inútil, tudo vazio, tudo inútil, tudo... mesmo que as pessoas conseguissem o que elas querem, ainda assim elas continuam de mãos vazias, né? Porque ela nunca, é que nem o Buda fala, né? Quando ele compara prazeres sensuais, é que nem um cachorro roendo um osso, né? Ele rói e não consegue comer nada, ele não se alimenta, né? Ele sente o cheiro de comida, ele sente o sabor de comida, mas ele não come, né? Ele não se alimenta. A fome não passa, né? As pessoas são assim também, né? Elas se agridem, continuam de mãos vazias, né? Elas não conseguem nada. Quem ganhou continua de mãos vazias, quem perdeu continua de mãos vazias, né? Elas só acumulam mais dor e sofrimento, né? A mente dela se degenera ainda mais do que já estava antes, né? Então é um negócio que não leva a nada, né? Só leva a degeneração. A única forma que isso leva a alguma coisa, né, é o sofrimento, né? Então as pessoas agem assim, elas sofrem. E o sofrimento é muito útil em termos de como é que chama? Recuar ou derrubar, né, a vaidade, né? O sofrimento é excelente nisso, né? Quando a pessoa realmente sofre assim, até não tem mais para onde ir, aí ela costuma ficar humilde, né? Ela costuma parar e ficar humilde, né? Se ela não tiver acesso a drogas, né? Se ela tiver acesso a drogas, ela continua sofrendo, vai em frente até morrer, né? Ou se ela não tiver acesso a dinheiro também, às vezes ajuda também, né? Porque ela não tem como fugir daquele sofrimento, ela não tem como comprar distrações, né? Mas se ela tem acesso a drogas ou tem acesso a distrações, ela pode continuar indo até morrer, né? E quando ela morre, não é um tipo de qualidade mental que leva a um bom renascimento. E você vê também o oposto, né? Se você já morou em outros países, em outros locais, onde há cultura diferente, modo de se comportar diferente, você vê o oposto também, né? Como é simples, né? Quando as pessoas se respeitam, quando as pessoas são honestas, só esse tanto, né? Só as pessoas serem honestas já facilita tanto as coisas. E também, se além das pessoas serem honestas, elas forem cordiais, né? E, como é que chama? Educadas e cordiais, né? Conversando um com o outro, né? Nossa Senhora, a qualidade de vida sobe de maneira assim exponencial, né? Só a honestidade, a qualidade de vida da sociedade já aumenta assim de maneira incrível, né? Se além de pessoas serem honestas, elas forem cordiais e educadas quando conversando uma com as outras, né? Quando interagindo uma com as outras, então a qualidade de vida sobe ainda mais, né? Fica muito alta mesmo, né? Mas se as pessoas conseguirem ser educadas, né, e honestas, para as pessoas conseguirem ser honestas umas com as outras, elas precisam ter menos ganância, né, e mais respeito pelos outros, né, respeito, né, pelos outros e menos ganância, né. Para as pessoas conseguirem ser mais gentis umas com as outras, elas precisam ter menos rancor, né, precisam ser menos rancorosas, né. E também ter respeito pelos outros, né? Respeito tem que vir de bem-querer, né? De um senso de amizade, né? Pelas pessoas. Então, um senso de respeito no sentido de você sentir essa pessoa é merecedora de respeito. É uma coisa assim de amizade, né? Uma coisa de admiração, né? Pelo alheio, né?
No sentido assim de, não, isso é uma pessoa, isso aqui merece respeito. É um ser humano, isso merece respeito. Né? Então tem um senso de apreciação pela outra pessoa. Né? Respeito, na minha opinião, né? Tem muito a ver com isso. Né? Além de você ter assim, uma visão, né, de que esse comportamento é nobre. Né? Se tenho, né, a intenção de ser uma boa pessoa, eu deveria me comportar assim. Né? Senão a gente não faz isso só para os outros, né? Você também faz isso para si mesmo. Né? Então, tendo esses dois aspectos, né, essa visão, né, de que as pessoas merecem, né, respeito, e ser uma pessoa respeitosa é algo nobre, algo que eu mereço. Eu mereço ser uma pessoa respeitosa. Isso é um bem. Como é que chama isso? É um bem, né? Não é um prejuízo. É um bem, né? É um lucro. Né? Se eu sou respeitosa, é um lucro. Né? Então, mas... Né? Tudo isso não havendo... Esses fenômenos se manifestam meio que espontaneamente, né? Caso a fundação mental das pessoas, né, permita que eles se manifestem. Né? Então, havendo assim, essas fundações que eu mencionei, né, é natural que esses fenômenos se manifestem. Né? Mas também ajudaria, né, se houvesse cultura, né, que ensinasse isso, né, que apresentasse esses valores como algo valioso, né, e não como algo inútil, ou até mesmo algo assim, só os bobos agem assim. Só as pessoas bobas agem assim. Os espertos não agem assim. Hoje em dia as pessoas acham bonito, né, ser egoísta, acham bonito ser agressivo, acham bonito ser desonesto, acham bonito ser desrespeitoso, ser chulo, ser mal educado, falar palavrão, ser feio, né, falar de coisa feia, tudo isso é bonito. Né? A coisa mais bonita que tem é isso. Né? Então, aí, meio que só a cultura não segura, né? A cultura seria assim, ajudaria, né, a espalhar isso, né? Mas o que segura mesmo é a qualidade mental. Né? Esse tipo de atitude é uma consequência da qualidade mental das pessoas. Né? Então, como eu sempre digo, né, para uma pessoa, por exemplo, você saber se uma pessoa é confiável, o melhor lugar para olhar é saber quanto desejo essa pessoa tem. Né? Quão gananciosa essa pessoa é. Se ela é muito gananciosa, essa pessoa não é confiável. Né? Mas também ajuda se a pessoa tiver uma visão de mundo, né? Onde ser honesto é bonito. Né? Ser desonesto é feio. Isso ajuda a segurar, mas não é garantia, não. Mas ajuda, né? Se a pessoa tiver ambos, né, não for uma pessoa de muitos desejos, né, e também for uma pessoa que tem uma visão de mundo que fortalece, né, a atitude correta, né, então você pode, é uma pessoa provavelmente confiável, essa pessoa, dá para confiar, né. Mas é óbvio que todo mundo tem um limite, né, por mais que a pessoa seja confiável, né, ninguém é 100% garantido, né. Nem nós mesmos não somos 100% garantidos, então muito menos as demais pessoas. Né? Então você está ciente disso, né? E você age de acordo. Né? Você não dá, dependendo do que for, você não pode confiar em ninguém. Né? Porque mesmo que as pessoas às vezes tenham boa intenção, elas não são de ferro, né? Elas também não têm habilidade. Né? Tem certas coisas que não dá para confiar nos outros. Né? Tem certas tarefas, né, que não dá para você não pode confiar o seu filho para outra pessoa assim. Tem coisas que a outra pessoa não vai fazer. As únicas pessoas que vão se dar o trabalho de fazer aquilo, de ter paciência e cuidado em fazer aquilo de maneira correta, é só o pai e a mãe, não tem mais ninguém que vai fazer aquilo. Nenhuma babá vai fazer aquilo, nenhum professor vai fazer aquilo. Tem certas coisas que só quando você está... que não dá para você passar para as demais pessoas, requer um nível de envolvimento, um nível de dedicação, um nível de interesse, né, em fazer aquilo dar certo, que não tem como uma pessoa
uma terceira pessoa ter aquele nível de interesse, né? Ainda mais quando você mesmo não tem aquele interesse, muito menos os demais, né? Então não dá para você, né? Não é o caso que se uma pessoa é de boa educação, né? Tem uma cultura correta, uma cultura apropriada, visão de mundo apropriada, e é uma pessoa de poucos desejos, né? Uma pessoa que não é escrava de ganância, né? Ainda assim, ninguém é 100% confiável, né? Porque as pessoas também têm a vida delas para viver, né? E elas também não têm habilidade, né? Certas coisas que requerem certas qualidades que nem todo mundo tem, né? Então, mas isso também faz parte, né? Você está ciente, né? As pessoas são assim, né? Esse tipo de trabalho não dá para passar para outras pessoas, eu tenho que fazer eu mesmo, porque as outras pessoas não têm o nível de interesse que você tem, né? Para conseguir que esse trabalho fique bem feito, só se a pessoa estivesse realmente interessada. Não dá para você exigir que uma terceira pessoa esteja realmente interessada a esse nível no trabalho, né? Então tem certas coisas, também tem que estar atento a isso, né? Mas só esse tanto, né? Só esse tanto de questão de enxergar, né? De como é útil, né? Moralidade, como é útil ter um comportamento correto, né? Um comportamento nobre, né? Na sociedade, talvez, se as pessoas pelo menos enxergassem esse tanto, né? Já ajudaria bastante, né? Eu acho que já ajudaria bastante. Porque convencer as pessoas, né, de que esse tipo de comportamento é bom para si mesmo, eu acho ainda mais difícil, né? Convencer alguém, né, que você agir de maneira honesta, você não agredir as pessoas, você não tomar o que não lhe pertence, ter uma conduta sexual apropriada, não intoxicar-se, né? Não usar intoxicantes, não agredir as demais pessoas, não roubar, não mentir, etc. Difícil uma pessoa entender, né? Por que isso é útil para mim mesmo, né? Sempre olham isso como algo que eu faço para as demais pessoas, né? Mas você pode pensar, bom, se as demais pessoas estiverem bem, eu também vou estar bem, né? Então, mas na verdade a verdadeira razão, né? A principal razão, né, para a gente ter um comportamento correto, né, porque isso é benéfico para si mesmo, né? Isso gera um estado mental saudável, né? Um estado mental que deixa a mente capacitada, deixa a mente clara, deixa a mente saudável, né? Deixa a mente maleável, né? Que é muito importante, né, para quem deseja praticar budismo, né? Mas a gente está sempre conectado ao mundo exterior, né? Então é uma coisa que é benéfico para ambos, né? É benéfico para ambos, é benéfico para si mesmo, é benéfico para demais pessoas. Quando as pessoas se beneficiam, a gente por consequência se beneficia também, e assim por diante, né? É um tipo de coisa que às vezes, como não há ingredientes o suficiente para as pessoas enxergarem o valor dessas coisas, né? Às vezes, quando é assim, às vezes a pessoa que é menos inteligente te leva vantagem, né? Porque a pessoa que é inteligente, ela só quer fazer as coisas se eu entender, né? Se eu entender, eu faço. Se eu não entendo isso, então não vou fazer. Eu não entendo por qual é a razão disso, então não vou fazer, né? Aí a pessoa não entende, mas ela fala, quer saber, eu vou fazer isso aí. O Buda mandou fazer, eu vou fazer também. Não sei o que serve isso aí, mas mandou fazer, eu vou fazer. Aí a pessoa faz, né? Aí ela enxerga os benefícios, né? Às vezes a pessoa é muito inteligente, mas a inteligência é inteligência mundana, né? Ela não tem a inteligência do Dharma, né? Ela só consegue entender as coisas que fazem parte da vida mundana, da sociedade, né? As coisas, isso não tem mais local na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, né? Principalmente no Brasil, isso não existe, não tem onde encaixar isso, né?
Mesmo uma pessoa inteligente não consegue encaixar isso em lugar nenhum. Ela não sei onde enfiar isso, né? Não faz sentido. Tudo que eu aprendi vai contra isso. Então o raciocínio dela não consegue encaixar isso em lugar nenhum. Então, sabe, às vezes a pessoa fica bloqueada por isso, né? Então tem muito praticante budista que se diz budista não consegue fazer isso. E tem uma justificativa, não, na verdade é uma realidade convencional, nós já estamos, nossa verdadeira natureza do Buda já está iluminada, então isso não importa, é importante estar com a plena atenção aqui agora. E sabe, você vê que é uma justificativa que vem de inteligência, né? Mas é apenas vapor, não tem nenhuma substância ali. Então os próprios budistas não conseguem seguir isso. As pessoas são inteligentes, estudaram o budismo e tal, mas são inteligentes demais, né? E aí o Buda fala, não, mas isso aí o Buda não estava levando, ele estava falando só de falar, não é a sério não, hoje em dia a situação mudou, né? A inteligência dela vai lá e bloqueia ela de conseguir praticar de maneira correta, né? A inteligência não permite que ela pratique de maneira correta, porque ela não consegue enxergar a razão. E aí ela fica bloqueada, fica andando em círculos, não consegue progredir, porque a fundação não está certa, né? Ela constrói, cai, constrói, cai, constrói, cai. No final a pessoa começa a achar que é assim mesmo. Assim, meditação é assim mesmo. É isso que é meditação. É só você estar aqui no momento presente, a mente fica queimando, queimando, queimando. É assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Ninguém imagina que, né, que esse negócio tem uma progressão, isso chega a um ponto, né, onde as coisas mudam, né? A pessoa nem imagina isso, né? Aí as poucas pessoas que por acaso, por acidente, né, conseguem atingir um nível um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais estável de meditação, começa a achar que está iluminado já, né? Porque é uma coisa assim tão distinta do anterior, fala, nossa, eu estou iluminado, né? Mas na verdade a mente só se pacificou um pouquinho de nada, assim, um cocôzinho de nada. O cara já acha aquilo é iluminação, que não tem ponto de referência, né? Então é triste, né, de ver, às vezes você vê as pessoas ensinando meditação. Parece mais uma técnica de anestesiar a si mesmo, né, do que uma técnica de desenvolver a si mesmo, né? Até eu estava num evento, qual semana? Acho que essa semana passada, não lembro mais. Estava num evento, a pessoa perguntou na lata mesmo, né? Um evento de... A pessoa perguntou na cara larga mesmo, mas como é que o budismo pode ajudar a gente a ter mais lucro na nossa empresa? Meu Deus, que mais lucro na empresa? Tá doido? O budismo não serve a ter lucro em empresa nenhuma. É que nem... Nossa, é que nem você pegar sei lá, um pergaminho egípcio antigo, mas como é que eu posso usar esse pergaminho como papel higiênico? Tem alguma forma? Não tem, não serve para isso. Isso aí tem um conhecimento antigo que foi registrado, um documento histórico, não é papel higiênico isso aí, gente. Queria usar o budismo para ganhar lucro na empresa, meu Deus do céu. Então, mas esse é uma visão muito comum, né? Hoje em dia, né? Acho que meio que tá passando já. Ainda bem que eu nunca me engajei nisso, que eu já olhei de longe e falei, isso não vai dar em nada, né? Negócio de mindfulness, nessa moda de mindfulness nas empresas, o Google está fazendo curso de mindfulness para os seus funcionários, e o curso de mindfulness, o que é de mindfulness? Eu já vi de longe e falei, já vi esse negócio, não tem como, né? O negócio não tem como isso ir para frente, né? Isso vai ficar, mais uma dessas modas que vem e vão, né? Eu acho que está passando já, graças a Deus, está passando essa moda de mindfulness, né? Pessoas estão caindo na real, eu acho, né? Mas aí a mensagem, né, que é importante nesse caso é passar que não há incompatibilidade, que isso é um problema de também a nossa cultura cristã, especificamente, né? De que, né, ter sucesso assim em trabalho, em negócios, ou ter bem-estar é incompatível com ser uma boa pessoa, né? Então, uma coisa assim, não, se você tem sucesso, você está errado, né? Uma boa pessoa, ela sofre. Isso que é uma boa pessoa sofre, ela sacrifica,
ela sofre, ela é humilhada, ela é torturada. Isso que é o ápice da bondade, né? No budismo essa ideia não existe, né? Então a ideia, então o pessoal costuma associar, né, bondade com sofrimento e privação, né? Mas não é o caso, né? A única mensagem importante que tem aí é: não há incompatibilidade entre ter uma mente saudável, né, e ter conforto na vida, né? Não é incompatível, muito pelo contrário, né? Se a pessoa tem uma mente saudável, ela consegue conforto de qualquer maneira. Se ela quiser ter conforto material, ela consegue. Ela não é assim, para ter conforto eu preciso de ter muita riqueza. Mas boas qualidades mentais não impedem você de ter riqueza. A questão que acontece é: se você tem boas qualidades mentais, você não precisa de tanta riqueza. Assim, é pouco provável que você vai se sacrificar tanto assim para ganhar dinheiro, né? Porque não vê propósito, né? O dinheiro é para me trazer bem-estar. Mas se eu já estou bem, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou ficar trabalhando 12 horas por dia? Essa queimação, né, de mais, é porque tem algo queimando por dentro, né? Mas se a pessoa está bem, por que ela vai fazer isso consigo mesma, né? Para que ela ficar se agredindo, se torturando, desperdiçando o tempo dela com coisas que não são realmente importantes para ela, né? Então, não é incompatível com ter riqueza, é incompatível com ser ganancioso, né? Ao ponto, né, de perder visão, né, da realidade. Isso realmente é incompatível. Boas qualidades da mente são incompatíveis com esse tipo de ganância sem fim que as pessoas acham bonito hoje em dia, né? É incompatível com esse egoísmo, né, descarado. É o egoísmo assim, sem vergonha, não tem vergonha de ser egoísta, né? Acha bonito ainda, né? As pessoas que gritam com os outros, que conseguem as coisas no grito, né? Acha bonito, né? Fica feliz de ter feito aquilo, né? É um egoísmo assim, uma falta de humildade, uma falta de respeito com os outros, né? E acha bonito aquilo, né? Então, com esse tipo de coisa, sim, é incompatível, né? Agora, se você não consegue enxergar uma outra forma de ter sucesso financeiro a não ser nisso, né? A não ser sendo egoísta, sendo desonesto, sendo agressivo, tomando proveito dos outros, né? Aí você vai ter essa visão, né? Bondade é incompatível com riqueza, né? Mas se você consegue enxergar, né, como é que é possível ser uma pessoa de sucesso assim, financeiro, né, usando honestidade, usando trabalho, usando inteligência, usando prestatividade, sabe? As pessoas... se você presta... Se você é uma pessoa prestativa, o que você presta é útil para as pessoas, é fácil ganhar dinheiro fazendo aquilo. Elas podem confiar em você, elas podem confiar no seu produto, elas podem confiar na sua honestidade. Então elas não têm medo de pagar o preço, né? Porque elas não acham que elas vão ser enganadas, né? E elas não acham que elas vão comprar algo que não supre, né, o que elas precisam, né? Então elas sentem confiança, né, em contratar você, em comprar o seu produto, em comprar o seu serviço, né? Elas não têm medo de pagar adiantado, né? Sabendo que elas sabem que você vai entregar, né? E as pessoas querem. Ninguém quer trabalhar com gente ruim, ninguém quer trabalhar com gente difícil, né? Então você pode comprar de uma pessoa que conversa bem, que é educado, que é prestativo, que resolve, e comprar o mesmo produto de uma pessoa que é mal educada, arrogante, desonesta, ela vai comprar do primeiro, é óbvio, né? Ninguém enxerga como que isso é uma vantagem, né? Uma vantagem comercial, né? Ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa prestativa, ser uma pessoa assim, né, que tem saúde mental, né? Porque se você tem saúde mental, você consegue resolver problemas, né? Ninguém sabe disso, né? Na verdade, ter mente clara significa que os problemas são fáceis de resolver, né? As pessoas não conseguem resolver problemas porque elas têm a mente confusa, têm a mente bloqueada por ego, arrogância, raiva, opinião fixa. Não, tem que ser assim, né?
Então, se você fizesse assim, resolvia, mas não tem que ser assim. Aí a pessoa não consegue resolver um problema simples, né? Fica ali batendo cabeça, feito uma mula, e não consegue resolver. E aí quem vai contratar uma pessoa que não resolve? Né? Para que eu vou dar dinheiro para essa pessoa para não resolver? Né? Então, as características, né, de ter uma mente saudável é flexibilidade. Né? A mente consegue enxergar as coisas e não tem bloqueios. Né? Não tem bloqueios de ego. Né? Supondo que a solução fosse só ligar, olha, não é meu dever fazer isso, né? Mas se eu ligar e avisar para a pessoa, olha, tá saindo o produto, tá? Vai chegar aí em 15 minutos. Aí o problema que poderia acontecer não ocorre. Eu falo, não é meu dever, eu não vou fazer. Aí a pessoa não faz, aí o cara vai entregar, o cara não tá lá para receber, aí volta o produto, aí fica tudo mais caro, tudo desperdiça tempo, dinheiro. A pessoa desiste da compra. Era só ligar e falar, mas não é o meu serviço, eu não vou fazer. Aí a pessoa não consegue ter sucesso. Não consegue ter sucesso financeiro. Né? Por exemplo, negócio de automóvel, né? Você vê como é que é. Para a pessoa dirigir bem um carro, ela precisa ter um estado mental apropriado. Né? Não é falta de lei de trânsito. A pessoa tem que ter uma atitude tranquila quando dirigindo. Né? As pessoas têm uma atitude raivosa, uma atitude de ansiedade quando dirigindo, elas não conseguem dirigir devagar. Elas não conseguem dirigir respeitando a regra. Elas não conseguem dirigir... Né? Se elas entram no automóvel com uma atitude de egoísmo, elas não conseguem dirigir preocupada, né, com a vizinhança. Né? Eu estou numa rua residencial, né? Eu não quero agredir essas pessoas, eu não quero que ninguém se machuque, eu não quero perturbar as pessoas com barulho alto. Né? Se a pessoa senta no automóvel com egoísmo, com pressa, com ansiedade, com raiva, né? Com medo, com desejo de agredir os outros, não tem regra de trânsito que dê certo. Né? Ninguém consegue ser um bom motorista. Você senta num carro com uma atitude de egoísmo ou de esperteza também, né? Eu conheço gente que é assim, a pessoa acha que ela é bom motorista e por causa dessa ideia, não, eu sou um bom motorista, ela é um barbeiro assim de absurdo, que a pessoa tem a ilusão, né? Eu sou um bom motorista. Ela fica só barbeiragem, tudo quanto é lado, né? Totalmente desnecessário, né? Quando a pessoa tem ideia, eu sou um bom motorista e é isso que guia o modo dela dirigir, ela não faz o óbvio, né? Ela não segue a regra, ela segue a ideia de não, eu vou fazer isso porque isso é uma coisa inteligente, né? E aí não consegue fazer o óbvio, né? E aí é óbvio que vai dar acidente, né? E vai dar problema. E aí as pessoas veem essa atitude e começam a repetir aquilo também, né? Bom, os outros não vão seguir, eu também não vou seguir, né? E assim por diante, o negócio se espalha, né? Então as pessoas não têm noção disso, né? Que as coisas no mundo ocorrem graças à mente delas, né? Logo o primeiro verso do Dhammapada, né? A mente é a líder, né? A mente é o que... Tudo vem graças à mente, né? Todo o resto vem por causa da mente, né? Se a pessoa agir com uma mente correta, de uma mente pura, né? A felicidade segue ela, né? Como a sombra, né? Segue você onde quer que você vá, a sua sombra vai junto, né? Se a pessoa atua, age com uma mente poluída, o sofrimento segue ela como uma carroça, né? Segue o cavalo que puxa aquela carroça, né? Onde quer que ele vá, aquele peso vem atrás, né? Ele não tem como se livrar daquilo. Então é assim, né? Mas ninguém entende isso, né? As pessoas não entendem o que é a mente delas, não entendem que existe uma mente, não entendem a relação entre a mente e o mundo ao redor delas, não entendem. Quando eu era mais novo, eu também ficava olhando, né? Da janela da minha casa, ficava olhando, por que isso é assim? Por que as pessoas fazem isso? Eu não conseguia entender também, né? Hoje em dia tudo me parece tão óbvio, né? É tudo tão óbvio, tão simples, né? Que eu não sei se é pior ou melhor. Vocês dá mais desânimo ou menos desânimo. Quando você não entendia, você ficava desanimado, né? Puxa, é tão triste, né? As pessoas se agridem, tanta feiura, tudo. Por que as pessoas fazem isso, né? Parece um negócio tão estranho, né? Não faz sentido tudo isso, né? Hoje em dia você entende, né? É tão óbvio por que as pessoas fazem isso. E não sei se deixa você mais desanimado ou menos desanimado, né?
Mas não deveria ter segredo, né? Se você olhar de maneira correta, tá tudo bem ali, né? Não está escondido em lugar nenhum, né? Não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo, é tudo muito óbvio, é que as pessoas não olham. As pessoas não olham porque elas estão ocupadas com as suas vaidades, com os seus egos, com as suas raivas, com os seus desejos, com as suas fantasias, né? E o óbvio que está bem na frente delas não consegue olhar, né? Aí quando você fala para alguém, olha, para de ficar olhando televisão, para de ficar lendo jornal, olha para si mesmo. Não, se eu fizer isso eu vou ficar alienado. Meu amigo, você não tem ideia do que é alienação. Você não tem ideia do que significa essa palavra. Você não conhece esse assunto. Você não tem ideia. Você está preocupado em parar de olhar o que está acontecendo na União Soviética, no Japão, com medo de ficar alienado, mas o que está bem debaixo do seu nariz você não conhece, né? O muito mais importante, muito mais relevante, né? muito mais urgente, né? Mas ninguém tem noção disso, né? Então é realmente uma situação de cegueira, né? O que mais caracteriza o mundo dos seres humanos é a cegueira, né? É a falta de visão. É a falta de visão. Porque animais, fantasmas, a visão não é uma opção para eles, né? Então não podem dizer que está faltando visão, porque eles não é uma opção em primeiro lugar, né? Mas para os seres humanos seria uma opção. Mas ainda assim eles não fazem, né? Então, aí fica do jeito que está, né? Então, essa fundação, né, de sila, né, de moralidade, ela não é à toa, né? Não é algo banal, não é algo cultural da época do Buda, não é algo que é dispensável, porque o importante é estar no momento presente. Isso é a inteligência dos burros, né? A inteligência do burro chega a essa conclusão, né? Não, isso não tem importância, não. Isso é de menos, né? Essa é a inteligência dos burros, né? Então, às vezes, o burro é mais inteligente do que o inteligente, né? Quando o inteligente vai para o lado errado, é que nem você tem um carro que vai a 300 km por hora, né? E o outro tem uma bicicleta. Quem vai chegar primeiro? Depende, né? Você vai para o lugar certo ou lugar errado. Se você pegar o carro a 300 km por hora e ir na direção errada, você vai bem rápido para bem longe, né? O cara da bicicleta, ele vai pedalando e chega rapidinho, né? Porque estava ali perto, na verdade, estava bem debaixo do seu nariz, né? Aliás, não precisava nem ter saído, na verdade, quem sabe, né? Você estava bem no local correto, né? E o cara que tinha um carro de 300 km por hora sai em disparada, né? Porque a ideia dele é isso, né? Eu vou conseguir chegar graças a esse carro, né? E aí ele vai usar o carro ao maior benefício, maior potencialidade que o carro possui, né? Então o carro é capaz de me levar bem longe, então eu vou acelerar esse carro ao máximo, vou o mais rápido possível, o mais longe possível. Só que aí, né, dependendo da situação, quanto mais você vai, mais longe você fica do caminho, do ponto certo, né? Então, às vezes, o burro é mais inteligente do que o inteligente, né? E o inteligente é mais burro do que o burro. Então esse que é o problema da cegueira, né? Na verdade, esse é o problema da cegueira. A pessoa não tem muito o que fazer, né? Se a pessoa não consegue enxergar, mesmo quando ela tenta acertar, as chances é quase que é um acaso, né? A pessoa acertar algo no escuro, né? Não tem nem como você brigar com ela. Como é que ela vai acertar no escuro, né? Se acertou, às vezes foi por acaso mesmo, né? Então, por isso que eu não... O ponto onde isso se equilibra, né? Onde não gera muito desânimo, muita falta de esperança, né? É o ponto que você enxerga, né? O proveito, né? Como do sofrimento das pessoas, né? As pessoas sofrem, aquilo expurga, né? Essa vaidade, essa arrogância, né?
elas começam a parar e procurar uma alternativa, né? Deve ter um jeito melhor de fazer isso, né? Cedo ou tarde, né, talvez demore muitas vidas, né? Mas eventualmente elas começam a captar a ideia, né? Isso aqui, mesmo que elas não saibam qual é o caminho, pelo menos elas começam a criar uma imagem, falando, isso aqui não é o caminho. Isso eu já sei, né? Meio que intuitivamente, né? Talvez a pessoa toma muita porrada, vida após vida, após vida, após vida, após vida, chega numa hora que ela já, não vou mais fazer isso. Por que não? Não sei, não estou com vontade mais de fazer isso. Não tem mais, não me atrai mais esse tipo de busca, esse tipo de atitude não me atrai mais. A pessoa ela não sente mais volição de fazer aquilo, sabe? Alguma coisa dentro dela morreu, sabe? Qualquer paixão que poderia ter por aquele tipo de busca, aquele tipo de atitude, já não está mais ali, né? Então aí a pessoa começa, né, a procurar alternativas, né? Às vezes vai demorar ainda muito tempo para achar o caminho correto, né? Mas é assim mesmo, fazer o quê? Muito tempo, pouco tempo também é uma questão de opinião, né? Depende, é muito tempo para nós que temos um tempo de vida curto, né? Então a gente acha que é muito tempo, né? Mas se você olhar de um outro ponto de vista, na verdade talvez não seja tanto tempo assim, não. Quando o Bodhisattva está presente no mundo, encurta muito o tempo. É bastante curto o tempo que demora para conseguir isso, quando há o Bodhisattva presente, né? Muito tempo é quando não há o Bodhisattva presente. É aquilo que chama muito tempo. Então é tudo relativo, né? Questão de tempo, muito tempo, pouco tempo. Depende de como é que você olha o assunto, né? Ou você simplesmente não olha em termos de tempo. Fala, bom, as coisas são assim. Não é muito nem pouco. É exatamente o que é. Não tem muito, não tem pouco. Não é curto nem longo. É o que é. É assim. Então tá tudo certo. Se você não julga as coisas, elas não têm certo e errado, elas são como são. Então é um ponto de vista onde não há nada de errado, está tudo certo. Tudo está correto. Ou nem está correto nem errado, está apenas como é, né? Tem uma característica de aceitação, né? De harmonia, de paz, né? Não gera perturbação, não gera desejo, não gera aversão. Apenas as coisas são como são. Aquilo não gera atrito, né? A mente fica pacífica. Então é isso. Tem alguma pergunta, alguma questão sobre isso?